Nesse vídeo eu vou te explicar como você vai desenvolver a fala em inglês, para falar com confiança, sem medo, sem vergonha, conseguir pensar rápido em inglês, conseguir se comunicar com naturalidade, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar durante o dia, né? Então você vai entender por que que o único jeito de aprender a falar é falando, é praticando a fala, e como que com treinos rápidos de 5 minutos ali, você que já conhece bastante coisa, que já tem vocabulário, já estudou durante o tempo, já consegue ler e entender, mas na hora de falar trava, você vai conseguir destravar com esses treinos e vai conseguir se comunicar com fluidez, com confiança mesmo na hora de falar. E você que está começando agora, que nunca estudou inglês, vai começar do jeito certo, sem perder tempo, sem passar meses ou anos estudando vocabulário, gramática, para só depois começar a falar. Então, com esses treinos rápidos, você vai começar a falar inglês desde o primeiro momento e aprender do jeito certo, né? Em muito pouco tempo você vai estar falando inglês já com naturalidade também e com confiança. Então, eu vou explicar nesse vídeo por que a maioria das pessoas estuda muito tempo, aprende um monte de coisa, mas não consegue conversar em inglês. Qual que é o jeito certo de você fazer isso, de você destravar a fala, e como que você consegue aplicar isso aí também, beleza? Então, continua nesse vídeo aqui até o final. Se você é uma pessoa que tem pouco para estudar durante o dia e precisa aprender inglês aí no meio da correria do dia a dia, se você já tem urgência, sabe? Se inglês já é um diferencial no seu trabalho hoje e você precisa aprender inglês rápido para se manter no trabalho ou para conseguir uma promoção, para conseguir um emprego melhor. Se você já tentou diversas vezes, diversos métodos em vários momentos da sua vida e ainda assim não conseguiu chegar ao nível de conversar em inglês, ou se você é iniciante e quer começar do jeito certo, sem enrolação, sem lenga-lenga, sem um monte de teoria complexa, sem confusão na sua cabeça e quer começar do jeito certo, falando inglês e muito rápido aprender a falar inglês, beleza? E para provar que o que eu vou explicar aqui funciona de verdade, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então tem o caso da Roberta, que era bem iniciante, ela era básico, ela era bem preguiçosa para estudar. Em menos de um ano, ela começou a fazer entrevistas em inglês com empresas, com agências de intercâmbio, com famílias americanas e conseguiu realizar o sonho dela. Foi aprovada em algumas dessas entrevistas, inclusive, e conseguiu ir para os Estados Unidos realizar o sonho dela para viver a vida lá. Hoje ela está lá, ela é casada com um americano e ela vive a vida lá. Tem o caso da Marina, a Marina ela já tinha uma base ali de leitura, então ela já tinha algum vocabulário, mas não conseguia conversar em inglês. Em menos de 6 meses, ela já estava falando muito, conseguindo conversar naturalmente, e aí ela tomou coragem para ir para o Nepal, sabe, pela primeira vez ela ir realizar esse sonho dela, de ir para o Nepal ficar no monastério com os monges. E aí desde lá, isso foi em 2021, acredito, desde lá ela vai todos os anos para o Nepal e para a Índia, e tudo isso graças ao inglês. Então ela mudou de vida, largou o emprego dela, hoje ela vive com trabalhos com yoga e com essas viagens aí. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ela tá indo pro Nepal agora. Então é um exemplo claro de como aplicar o método vai destravar a fala, e ao destravar a fala, você vai conseguir fazer um monte de coisa com inglês, porque você consegue conversar. E aí, outro caso aqui é o Victor, que não sabia absolutamente nada, ele começou do zero, realmente, nunca tinha tido contato com inglês. Em menos de 6 meses também, ele foi para a Austrália, conseguiu um emprego na área dele, porque ele tinha essa habilidade de chegar nos lugares e conversar. Então ele conseguiu um emprego na própria área. E assim como esses, tem vários outros. Tem a Kelly, que já conhecia bastante coisa, mas era travada para falar, e depois de 6 meses ela conseguiu também apresentar a tese de doutorado dela em inglês, ela participou de conferências em inglês. Tem o Alexandre, que já estudava inglês há anos, mas também não conversava, e em menos de 6 meses de aula ele conseguiu a promoção no trabalho, começou a ter reuniões lá com o pessoal da Índia, da Alemanha, que era o trabalho que ele tinha, tudo graças ao inglês, e tem vários outros casos como esse, gente, porque eu trabalho com inglês desde 2009, com aulas particulares só é desde 2014, então já tem mais de 10 anos. Então, assim, ó, tem muito tempo dando aulas, e desde esse tempo, de lá para cá, eu venho observando que a dificuldade das pessoas em aprender inglês não é o inglês em si, é o método errado que elas usam para estudar. Um método que cria travas, cria bloqueios, cria traumas, então as pessoas criam comportamentos, travas emocionais que dificultam ainda mais elas aprenderem inglês. Então, ao invés de seguir esse método que cria todos esses bloqueios, a gente precisa aprender inglês num processo natural. E eu vou usar o meu próprio exemplo aqui. Eu aprendi inglês através de filmes, músicas, séries, vídeos que eu assistia sobre dança, porque eu dancei durante mais de 20 anos e eu tinha muito contato com esses vídeos e com pessoas de fora que vinham para o Brasil competir com dançarinos. Então eu chegava lá e conversava. Então, desde o começo, quando eu não sabia nada, eu já estava exposto a utilizar o inglês, a tentar utilizar o inglês e conversar. Então, o processo natural para mim foi esse, sabe? Foi isso que me ensinou a falar. E aí, só depois que eu fui estudar gramática, fui treinar leitura, fui aprimorar meu vocabulário, fui corrigir os erros que eu cometia, mas isso vem só depois que eu já sabia conversar em inglês. E se você parar para pensar,
Esse é o processo natural que a gente passou para aprender o português, que um bebê passa quando ele está aprendendo. Ele ouve muito, ele começa a entender e ele começa a falar. Ele continua ouvindo, vai melhorando a fala, vai entendendo mais, vai melhorando a fala. Então é exposição 100% e uso ativo do idioma o tempo inteiro. E só depois de tudo isso, só depois de muito tempo, que a gente vai aprender a ler, escrever, gramática e tudo mais. A gente só aprende isso daqui depois que a gente já fala inglês, certo? E aí o que que acontece que é o grande problema? A maioria das pessoas começa por aqui. A gente começa a estudar inglês, a gente lê, escreve, aprende gramática, faz exercício, é corrigido o tempo inteiro e ouve e fala pouco. E aí, assim, gente, não faz sentido nenhum. Ninguém aprende inglês estudando teoria. A gente aprende inglês se expondo, ouvindo, vendo coisa em inglês e falando. Se você quer aprender a falar inglês, esse é o caminho. Sim, ó, você pode ter certeza do que eu estou falando. Todas as pessoas que você conhece que aprenderam inglês, elas aprenderam a falar inglês fazendo isso daqui. Pode ser que elas fizeram isso aqui também, mas elas faziam isso. Quando a pessoa só estuda isso daqui e não faz isso, ou seja, quando a pessoa lê, faz exercício, estuda gramática, faz Duolingo, faz um monte de coisa, mas não treina falando, não se expõe, não assiste filmes, não ouve inglês, não vê coisa em inglês, ou seja, não está exposta ao inglês, e não fala, ela não desenvolve a fala. Tanto que você provavelmente conhece várias pessoas que sabem um monte de coisa em inglês, mas não conseguem conversar, certo? Porque elas fazem isso aqui e não fazem isso. Ou pessoas que sabem conversar, por quê? Porque elas se expõem. Ah, o cara, aí o cara joga videogame, e aí ele ouve inglês o tempo inteiro, fala com pessoas de outro país, ele canta, ou ele assiste muito filme, muita série, então ele tá fazendo exposição, e se ele estiver usando ativamente também, ele aprende a falar. Então, o jeito certo de aprender inglês é utilizando, se expondo e falando inglês, gente. Se você quer aprender a falar inglês, você tem que falar. E aí, se você é iniciante que aprende do jeito certo, entenda que é por aqui que você tem que começar. E eu vou te explicar aqui já um método para a gente aplicar isso, um método estratégico para você fazer isso. E se você já estuda inglês há um tempo e ainda não sabe falar, não consegue, né? É travado para falar, para conversar mesmo, provavelmente é porque você fez pouco isso. Você fez muito mais isso e pouco ou nada isso. Então, o método que você vai aplicar aqui agora é inverter essa lógica. Em vez de fazer isso aqui, a gente vai fazer isso daqui: exposição e uso ativo do inglês, beleza? Então vamos lá, ó. Para a gente entender qual é o jeito certo de aprender, eu vou mostrar para vocês aqui, vou demonstrar na prática. Primeiro, a gente precisa entender que esse método ultrapassado, que é o estudo teórico, leitura, escrita, gramática, não funciona porque ele não reconhece, ele não trabalha com três problemas base, aí que é o que a gente que impede a gente de aprender inglês. Que são esses problemas? Primeiro, o desafio da habilidade, que é quando a gente desenvolve conhecimento, porque esse estudo teórico desenvolve conhecimento. A gente aprende um monte de palavra, a gente começa a entender como a língua funciona, a gente entende as estruturas, só que não desenvolve a habilidade, ou seja, na hora de usar, de falar, a gente não consegue. Na hora que a gente assiste um filme, a gente não consegue entender. Se a gente parar o filme, aparecer escrito em inglês a frase, a gente fazer uma análise, a gente consegue entender. Mas só assistindo um filme sem legenda, a gente não consegue. Ou seja, a gente desenvolveu conhecimento sobre inglês, mas não habilidade de utilizar, de conversar em inglês, certo? E esse não é o objetivo de ninguém, eu imagino. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o desafio comportamental, que é o medo, a vergonha. Depois de adulto, a gente já tem esses bloqueios que impedem. Então, a gente tem medo de falar errado, a gente tem vergonha de falar e alguém ri, a gente pensa 2, 3, 10 vezes antes de falar alguma coisa, a gente não sabe se a pronúncia está certa, então a gente deixa de falar, a gente tem insegurança, a gente cria uma autossabotagem, sabe? Uma zona de conforto que a gente queria. Eu prefiro fazer o exercício escrito para ter a sensação de que tá acertando e que tá fluindo, mas não se expõe para falar, sabe? Então, vou fazer isso, vou escrever aqui antes de falar porque é mais confortável. Então, ao invés de falar, vou escrever, porque aí eu posso conferir, dá tempo de pensar. E isso aqui é uma autossabotagem. Então, você cria mecanismo para sentir que tá fluindo, que tá alcançando resultados, mas o que você precisa que é treinar falando, você evita fazer, você fica fugindo disso. Então, todos esses bloqueios emocionais aí criam travas e criam esse desafio que impede a gente de avançar no inglês. Foi quando a gente pensa na criança, ela não tem nada disso. A criança fala tudo errado, ela só fala e ela não tá nem aí. E a gente se esforça para entender e acha lindo. E é assim que ela aprende, porque ela tá se expondo e tá tentando. E através desse processo de falar errado e continuar falando sem medo, sem vergonha, sem trava, é o que desenvolve ela. Então, o método tradicional, ele não só não lida com isso, como ele estimula ainda mais esse desafio.
Porque ele te corrige toda hora, e aí você fica com medo, porque ele exige que você monte a estrutura perfeitamente dentro da gramática que você está estudando. Então, antes de falar, você pensa 10 vezes antes de falar, ou seja, você estimula ainda mais você ficar pensando antes de falar, ao invés de só falar, certo? Você fica com medo, você acha errado você falar e cometer algum erro, porque você é corrigido o tempo inteiro. Então, esse método de estudo teórico, ele não só não lida com um desafio comportamental, como ele estimula, ele aumenta ainda mais esse desafio, certo? E o terceiro desafio é o desafio da sobrecarga, que é entender que depois de adulto, a gente, além de ter pouco tempo para se expor e para estar falando, a gente tem uma sobrecarga mental. A gente tem várias outras coisas na nossa cabeça, sabe? O desafio do trabalho, é o relacionamento, é uma conta para pagar. Então, o inglês, ele disputa espaço com várias outras coisas na nossa cabeça. Então, naturalmente, a gente não tem a mesma habilidade de absorção que a gente tem quando é criança, certo? Então, a gente não tem tempo para estudar e tem essa sobrecarga. E aí, se a gente não cria um modelo que entende isso e adapta o estudo para conseguir criar absorção mesmo dentro dessa realidade, a gente vai só se frustrar. Porque a gente vai ficar estudando, estudando, estudando e não vai aprender, sabe? A gente não vai desenvolver porque a gente está batendo de cara com a parede e não está enfrentando isso. É quase como se você está doente e você ignora que está doente. Aí você não vai sarar só fingindo que não existe isso. Você tem que reconhecer isso e tomar o remédio certo, beleza? E qual que é o remédio certo? É o TRP, Triple Repetition Protocol. E por que que ele é o remédio certo? Eu vou te explicar aqui, então aqui como que esse método, que é o método que a gente vai fazer uma repetição tripla, é um protocolo de estudo que a gente vai todos os dias falar inglês 3 vezes por dia. Como que ele vai ajudar você a eliminar todos esses bloqueios aqui, ó, todos esses desafios e aprender inglês com naturalidade, beleza? Então o TRP ele é dividido em 3 etapas. Eu vou explicar as 3 etapas aqui e aí eu vou fazer uma demonstração para você. Então, a primeira etapa aqui é o setup, que é onde você vai preparar o material que você vai estudar naquela semana. Então, aqui no nosso método, em cada semana a gente vai estudar um tema e você vai preparar o material para cada tema personalizado para você. Então, a gente vai ter o Booster, que é um agente de IA, que ele está treinado para montar um material personalizado com as suas informações, com a sua realidade dentro daquele tema, utilizando as palavras específicas, uma estrutura específica, que é o que você precisa aprender, só que dentro da sua realidade. Ao invés da gente, por exemplo, digamos que a gente vai estar falando de rotina, de eu simplesmente dar as frases de rotina, não, você vai falar qual que é a sua rotina. E aí, ele vai utilizar as palavras, as expressões certas que você precisa aprender, que são úteis, que são necessárias dentro daquele tema, só que dentro da sua realidade. E aí, para isso, você vai gastar o quê? 1 minuto, porque a única coisa que você tem que fazer aqui é gravar um áudio sobre o tema, explicando, falando de você, e ele vai gerar todo o material. Vou mostrar depois na prática, mas você vai ver que é bem simples, beleza? Aí depois que você montou todo o material, você vai fazer a segunda etapa, que é a prática espaçada. Que aí sim é onde a gente vai falar todos os dias, 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite, no mínimo, beleza? Então todos os dias você vai ter que falar inglês sobre aquele tema. Eu vou mostrar aqui também na prática. No começo você vai fazer lendo, depois você vai começar a fazer sem ler, e vai chegar uma hora que você vai estar falando inglês naturalmente sem precisar ler nada, beleza? Eu vou mostrar aqui também como vai funcionar. Mas, ou seja, todos os dias da semana você vai ter que falar 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite. E aí, por último, a terceira etapa é o review, que é quando você vai parar e analisar o que você estudou, o que você praticou, o que está fácil, o que está fluindo e quais são as partes que estão difíceis ainda, que você ainda tem dificuldade de lembrar, que ainda você erra na pronúncia, que ainda está confuso. E aí isso te ajuda a preparar, se preparar para fluir melhor nas próximas semanas, beleza? Então vamos lá, deixa eu demonstrar na prática aqui, ó. Eu vou utilizar essa frase aqui como setup, beleza? E aí, obviamente, setup no método tradicional ele teria um tema e ele seria um texto maior, certo? Que seria frases sobre um tema. Aqui eu só vou utilizar essa frase como demonstração. If I want to speak with confidence, I gotta practice by speaking over and over. Então é uma frase curta, beleza? A gente vai conseguir fazer a demonstração. Mas perceba que, por mais curta que seja essa frase, ela já é uma frase um tanto complexa, uma frase que, num método tradicional, você demoraria meses ou talvez anos para aprender todo esse vocabulário ou essas estruturas. Over and over, by speaking, one agora, que são contrações informais. Então, você demoraria muito tempo. E aqui, desde o primeiro dia de aula, a gente vai aprender por quê? Porque é uma frase útil para uma situação, para você. No primeiro dia de aula, você já consegue utilizar essa frase. Ela já é útil para o que você vai precisar conversar. Beleza? Então, no setup, ele vai te dar um repertório e ele vai te dar alguns exercícios. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o texto com a tradução separado em frases, tá vendo? Destacando aqui algumas palavras importantes. Ó. Então, if, que é se, wanna, que é querer, with, com, gotta, que é igual wanna é uma abreviação, né? Então, tenho que, alguma coisa. Então, é gotta go, é eu tenho que ir, e por aí vai, então você aprende gotta. By speaking, que é o através da fala, né?
e over and over, que é a expressão para falar de novo, repetidas vezes, beleza? Então vamos lá, o setup ele vai te entregar isso daqui, ó, a frase completa. If I wanna speak with confidence, I gotta practice by speaking over and over. E ele vai te entregar outros exercícios. E aí a segunda etapa a gente vai para a prática espaçada, beleza? Que seria o quê? Gravar um áudio. Então, se você repetir aí, eu tenho certeza que aqui em 5 minutos, antes do final dessa aula, você vai ter memorizado essa frase, beleza? Então o que seria aqui a prática espaçada, a primeira etapa? Seria eu gravar o texto lendo mesmo. Então eu vou gravar o texto. Então repete aí comigo e fala em voz alta, se possível. Se possível, não. A prática ela só funciona se você fazer em voz alta. Se você repetir na sua cabeça, não funciona. Então eu vou ler e você repete aí. If I want to speak with confidence, I gotta practice by speaking. Over and over. Falar de novo. If I want to speak with confidence, I gotta practice by speaking. Over and over. E aí um detalhe. Se você já é fácil para você esse repertório, o exercício para você vai ser bom o quê? Porque você vai treinar falando. Você já sabe bastante coisa, se isso aqui, esse repertório tá fácil para você, então teoricamente é dificuldade de falar. Então essa repetição é o que vai te destravar. Se você não sabe nada, se você é iniciante, isso aqui é um vocabulário novo para você, essa repetição vai te ajudar a destravar a fala e você vai absorver, memorizar esse vocabulário. Então, essa prática ela funciona tanto para quem não sabe nada e está começando, porque vai aprender do jeito certo, quanto para quem já sabe muita coisa, mas é travado para falar, beleza? Então vamos lá, uma última repetição aí, ó. If I want to speak with confidence, I gotta practice by speaking over and over. Beleza. Aí, na prática espaçada aqui ainda, como eu falei, no começo você faz lendo. Aí depois você teria que fazer sem ler. Olhando só aqui agora, será que você consegue? Então lembra como que era o se? Então, if, o que era wanna. E aí, se você não lembrar, no exercício você vai fazer isso. Volta e olha. Ah, é if I wanna. Beleza. Então vem pra cá de novo. If I wanna speak with confidence. Confiança eu lembro que é parecido. Confidence. Então, if I wanna speak with confidence, o laranja aqui era igual, parecia com esse, lembra que era abreviado, que era o gotta. Então, volta aqui para lembrar. I gotta, boa. I gotta practice by speaking, boa. E o finalzinho é fácil de lembrar, over and over. Então, de novo, if I wanna speak with confidence, I gotta practice by speaking, over and over. Toda vez que você não lembrar, você volta e tá tudo bem. E aí, lembrando, você vai fazer isso de manhã, tarde e noite. Você vai mandar 2, 3, 4 horas de manhã, porque é 5 minutos de prática, então dá para fazer essa frase 10 vezes, dá para repetir várias vezes, certo? Depois, tarde e noite. É muito provável que no primeiro dia você vai estar conseguindo falar isso aqui sem olhar já, em um dia, certo? Depois você vai ter outro exercício, que é responder algumas perguntas. E aí também gravando áudio. Então, como é que fala através da fala? Lembra? Ah, não lembra? Volta lá. Ah, by speaking. Boa. Lembrou? Você só grava o áudio. By speaking. Como é que fala eu tenho que praticar? I gotta practice. Como é que fala se eu quero falar? É a primeira frase, lembra? If I wanna speak. Ok? Depois de novo, que era a última lá, lembra a expressão? Over and over. E depois com confiança. Ah, não lembro como falava com. Aí você volta e olha. With confidence. With confidence. Ah, beleza. Então você vai treinar falando. Gente, você que está assistindo aí, se não conseguia falar isso aqui no começo, eu tenho certeza que agora, nesse momento do vídeo, você já consegue falar pelo menos alguma dessas frases. Imagina se você seguir o método, repetindo 3 vezes mesmo, depois 3 vezes de tarde, depois 3 vezes de noite. Aqui foi só uma demonstração, sei lá, em 3 minutos que a gente fez, que você consegue pegar uma frase. Imagina aplicando o método e, mais uma vez, treinando falando, onde você vai mandar áudios para mim, eu vou te orientar, te corrigir, te dar os caminhos, certo? É óbvio que você vai desenvolver a fala. Então, a primeira etapa é o setup, você monta um material estratégico aí para o que você precisa aprender dentro daquele tema, depois você pratica falando, repetindo todos os dias, e por último, você faz um review, que é analisar o que foi bem, o que foi mal, onde eu preciso focar. Então, eu percebi que aqui nessa frase eu estou sempre esquecendo do by e o if aqui, é o que mais me confunde. E o if aqui no começo também. Beleza. Aí eu marco, na próxima vez que eu for gravar, é mais provável que eu vá conseguir fazer, porque eu vou lembrar de dar atenção maior para isso. Toda vez eu esqueço if. Então, quando eu for falar agora, eu naturalmente vou lembrar. Só pelo fato de eu estar dado uma atenção, ter observado isso, certo? Então, o review, ele é o que ajuda você a identificar o que você já sabe, o que você tá bom, e identificar o que você precisa trabalhar para você dar uma atenção especial. Então, em uma sequência simples, gente, em 3 etapas, você vai conseguir destravar a fala, porque você vai resolver todos aqueles desafios fazendo tudo isso daqui, ó. Na primeira etapa, no setup, você vai simplesmente gravar um áudio, então não tem escrita, ou seja, não tem teoria, não tem explicação complexa, você não tem que memorizar a regra gramatical, não existe pressão para você ter que montar o seu texto em inglês, ter que pesquisar, nada disso. O conteúdo vai estar lá pronto para você de forma estratégica. Você manda um áudio, então ali em 2 minutos você monta o seu material de estudo daquela semana, beleza? Obviamente você vai fazer isso com orientação e você vai ter o Booster, que é uma inteligência artificial treinada para te ajudar nisso, beleza? Então você não vai fazer isso sozinho, mas se você
tiver aqui dentro do Speaking Boost fazer com método, você vai conseguir montar isso assim. Vai ser 2 minutos para você ter o setup pronto. Depois, na prática espaçada, vai ser fácil de você desenvolver fala, por quê? Porque, ela se encaixa na sua rotina, porque você não vai ter que parar meia hora para estudar. São áudios, no máximo 5 minutos, é como se você estivesse conversando com alguém no WhatsApp. Então, você faz isso em casa, faz isso na hora que você se arrumando para ir trabalhar, se arrumando para sair, ou em casa na hora que você acorda, é só mandar um áudio. Você pode ler, inclusive, então não tem segredo, não tem pressão. Isso se encaixa, não importa a rotina corrida que você tenha, você consegue pegar o celular e mandar um áudio, certo? E se não consegue, é fácil de se adaptar para fazer isso. Beleza? Então ela se encaixa na sua rotina. Aí depois, ela vai eliminar as travas que você tem, porque você vai falar todos os dias. Então você vai perder aquela vergonha, a pressão, aquela sensação de, ai meu Deus, agora tem que falar inglês. E que você começa a tremer, não existe mais, sabe? Você vai começar a falar muito rápido, você perde o medo da vergonha, porque você vai estar repetindo aquilo todos os dias. Então vira algo meio que banal, vira algo natural para você, certo? Você vai conseguir absorver rápido, porque essa repetição todos os dias ajuda, e porque treinar falando ajuda a memorizar mais fácil também. Quando você treina só escrevendo e não pratica utilizando, montando frases ou falando, a memorização é mais demorada. Então aqui você vai absorver rápido, você vai começar a pensar rápido em inglês, porque essa repetição vai fazer você começar, as frases vão começar a sair rápido, e o inglês, pela repetição, ele vai começar a ficar fresco na sua memória. Porque você repete todos os dias, outro, porque a estratégia da prática espaçada é essa. Nos intervalos das repetições, o seu cérebro fica processando aquilo. Então, se eu acordo e gravo um áudio de manhã, depois eu vou gravar só meio-dia, entre esse período, o inglês ele fica presente na minha cabeça, o cérebro está processando. Então, eu vou começando a pensar mais rápido em inglês, além de absorver mais, eu começo a pensar mais rápido em inglês. Você melhora a pronúncia, porque você está falando todos os dias e treinando falando, então naturalmente a pronúncia começa a melhorar, e aí, por consequência, a compreensão também, porque se você pronuncia melhor, quando você ouve alguém pronunciando, você tem uma tendência maior a entender também, certo? E por último, você aumenta esse vocabulário violentamente, gente, porque todas as semanas você vai aprender frases e frases novas. Além de ser um conteúdo estratégico sobre temas estratégicos, eles estão dentro de temas que você está usando em contexto. Então você vai aprender muito repertório, muito, mas muito mais do que se você só estudasse teoria. Sabe aquela pessoa que faz 1 ano de curso de inglês estudando com um livro? Assim, ó, não tem comparação o que ela aprende aqui. Assim, é um vocabulário, além de muito mais útil, é muito mais coisa e muito mais rápido, beleza? E por último, na etapa do review, você ganha consciência do que você consegue fazer, do que você não consegue, as situações que você consegue conversar, você identifica quais são as suas dificuldades, certo? E aí você aumenta a sua atenção nessas coisas para conseguir ter mais facilidade na hora que você precisar utilizar essas coisas em inglês, e você direciona o seu estudo. Então, mais uma vez, não tem perda de tempo, porque você vai se concentrar e vai focar estudando o que você precisa, focando onde você tem dificuldade e praticando, utilizando aquilo que você já sabe, você tem consciência de que você é bom, certo? Então, o processo, como eu falei, ele quebra todos aqueles bloqueios e ele ensina você de fato a falar. Mais uma vez, o que eu disse lá no começo, o único jeito de aprender a falar é falando. A maioria dos métodos não encara isso, não estimula isso. Eles estimulam o oposto, a teoria, a escrita, e gera vários bloqueios. Então, se você quer aprender a falar de fato, você precisa praticar falando. E aqui eu trago para você um método que te ajuda a fazer isso. Além de resolver o problema do tempo, porque o método se encaixa dentro da sua rotina, essa prática da fala se encaixa dentro do seu dia a dia, a gente elimina todas aquelas travas, a gente resolve o problema das travas, dos bloqueios, do medo, todos esses desafios, e você aprende de verdade a destravar para falar inglês, beleza? E aí, para você ter acesso a tudo isso dentro do Speaking Boost, que é o meu curso, onde eu trago todo esse método aqui, montado, estruturado de forma estratégica, então a gente tem aulas semanais, são 48 temas, certo? Ou seja, cada semana a gente vai trabalhar um tema, né? A gente vai ter um booster, ou seja, aquele agente de IA para cada tema. Então, é um booster uma inteligência artificial diferente para cada aula, porque ela está treinada para o conteúdo, para o repertório daquela aula, e um PDF também com material para cada aula. Então, além das aulas semanais, tem suporte via WhatsApp, tanto suporte técnico, quando você tiver com alguma dificuldade com a plataforma, mas dúvidas sobre conteúdo, sobre algum tema ou alguma coisa, e feedback e orientação. Porque os áudios que você vai mandar, essa prática que você vai fazer todos os dias, você vai mandar no WhatsApp para mim. Então eu mesmo, ou a minha equipe aqui, a gente vai conseguir ouvir e te dar orientar, falar, faz assim, tá certo, vai assado. Então toda vez que tiver dúvida, você não é um curso que você vai comprar, tem as aulas gravadas lá e pronto, se vira. Não, você vai estar mandando isso para mim, a gente vai estar ali no diálogo constante. Então você vai desenvolver e inclusive você vai ter essa orientação. Beleza? Você não está sozinho nessa jornada. Você vai ter 2 bônus especiais, né? Um é um e-book, o Vocabulário 80/20, que é 20% das palavras mais usadas do inglês que estão usadas
em 80% dos contextos. Então, se você aprender essas palavras mais usadas, 80% das conversas que você vai ter, vai usar essas mesmas palavras, certo? Só 20% que vai usar uma palavra ou outra, mas, ou seja, se você conhece essas palavras mais usadas, você já tem uma base para conversar em qualquer situação. Então, você vai ganhar logo de cara, assim que você entrar, você vai receber esse book, né? E o agente para o inglês de emergência, que é uma inteligência artificial que vai te dar um repertório para situações de urgência. Sabe, meu, tem uma entrevista amanhã. Então, você vai falar com ele, ele vai te dar um conteúdo estratégico. É algo mais simples, é algo direto para você conseguir sobreviver na situação. Meu, estou viajando e preciso ir no médico. Cara, ele vai te dar todo o repertório, tudo que você precisa para conseguir se virar nessa situação. Beleza? E o risco, gente, é zero. Eu vou falar o preço aqui para vocês, mas entenda que o risco é zero, por quê? Porque você tem uma garantia de 7 dias, se você entrar, não gostou, fala, meu, não é, gostei, não era o que eu queria, você só pede e a gente envia o seu dinheiro de volta, não tem desafio, certo? Então você pode entrar, testar, ver como que é, aplicar, e se não gostar, dentro de 7 dias a gente devolve o seu dinheiro. E também tem uma devolução depois de 3 meses de aula. Se você entrar, fizer as atividades, aplicar tudo e sentir, meu, não funciona, não me adaptei, não é isso que eu quero, o que eu duvido que vai acontecer, porque se você fizer isso, você vai aprender, em 3 meses você vai estar falando inglês já, seja você iniciante, seja você já conhecendo bastante coisa e travado na fala. Em 3 meses você vai estar falando inglês já. Mas se você falar, meu, não gostei, não me adaptei, a gente vai devolver todo o seu dinheiro. A gente não vai nem querer testar se você de fato aprendeu ou não. Se você falar que não quer, a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Ou seja, o seu risco é zero. Você pode entrar, testar, conhecer, aprender, e se você não gostar, você pede o dinheiro de volta, beleza? E aí você tem acesso a tudo isso, gente, por R$ 1.447 à vista. Então, esse é o valor total do curso. Você vai ter acesso durante 2 anos à plataforma e a tudo isso, beleza? Ou 12 vezes de R$ 149,65, ou seja, é menos de R$ 150 por mês, beleza? Então, inclusive, além de ser barato, ele fica quase que de graça quando você pensa no benefício, sabe? No resultado que você vai conseguir ao falar inglês. De conseguir tanto na vida pessoal, sabe? Assistir filmes, viagens, quanto profissional. Você utilizar inglês no trabalho, participar de reuniões, conseguir uma promoção, conseguir mudar de emprego, um emprego melhor, onde pagam melhor, porque o inglês te permitiu isso, certo? Conseguir um trabalho no exterior. Então, se você é iniciante e quer aprender a falar inglês, aprenda do jeito certo. Ou se você já estuda inglês há algum tempo, mas quer destravar a fala para conseguir se comunicar com naturalidade, com confiança, falando inglês, esse é o lugar. Entra pro Speaking Boost e a gente se vê lá. Vai ser muito bem-vindo. Estou ansioso para ajudar você nessa jornada aí.